Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem, pessoal? Estou aqui com o Verbo, preparando vocês, finalizando a nossa preparação para a prova da OAB, Exame Nacional da OAB, e a gente precisa estar preparado. Gente, nós vamos dar uma conversadinha sobre direitos humanos, vamos dar uma olhada em algumas questões que podem vir na tua prova e a gente precisa estar preparado nessa última hora, nesse último momento, a gente precisa estar super preparado para isso. Bom, uma questão que é bem interessante e que está super em voga, está super em destaque, e o examinador já cobrou isso e ele pode voltar a cobrar, é o seguinte, é o conflito entre universalismo e relativismo cultural. Relativismo cultural. Gente, lembrar o seguinte, ó. Uma das características, um dos princípios dos direitos humanos seria que ele é universal, ou seja, os direitos humanos são para todas as pessoas, ou seja, toda pessoa humana. Basta ser humano para ter os direitos humanos. Ocorre que há uma corrente que trabalha com a ideia, não, sim, há direitos humanos, eles são direitos inerentes à pessoa humana, contudo eles não são os mesmos em todos os lugares, porque é preciso relativizá-los. É preciso olhar as questões de moral, religião, cultura de cada grupo, de cada pessoa, e essas condições é que vão definir, é que vão dizer, né, como é que são esses direitos humanos, essa ideia de direitos humanos. Isso quem traz muito é o pessoal oriental, essa discussão que há, esse conflito, né, entre os orientais e os ocidentais, traz bastante, bate bastante nessa discussão, nesses elementos, ligando o universalismo e o relativismo cultural. No mesmo caminho, na mesma senda, a gente precisa lembrar também, por exemplo, aqui uma das grandes discussões do universalismo e do relativismo é leis que visam massificar os direitos humanos e não cuidam de um elemento ou de outro. Uma das grandes discussões entre relativismo cultural e universalismo que teve foi uma que caiu inclusive na prova de vocês, que é uma lei francesa, que determina a proibição do uso de burca e do niqab. As mulheres ficaram proibidas, né, de usar a burca e o niqab em locais públicos na França. Sendo que a França tem uma comunidade muçulmana muito grande, certo? E essa lei foi baseada na ideia do universalismo. Mas pergunta, e se uma pessoa quisesse usar? A ideia era a seguinte, dizia que, bom, já que a liberdade é necessária, as mulheres precisam ter, inclusive, uma força legal para exercer o seu direito de liberdade. Ok, aquelas que não queriam usar e eram oprimidas religiosamente para usar, tudo bem. E agora as que querem usar? Nós temos pessoas que querem usar. E aí, como é que nós vamos ter? Aí nós temos a questão do relativismo cultural e desses elementos. Outra questão importante para a prova de vocês é a seguinte, ó. Direitos humanos de primeira dimensão ou geração. Eu vou poder chamar ele também de direito das liberdades. Eu posso chamar esse direito também de direito civil, direitos civis e políticos. Tudo é a mesma coisa. Atenção, que o examinador sabe que tu te confunde com essas questões. Então cuida. Direito de primeira dimensão ou geração, liberdades públicas, liberdades civis ou direitos civis e direitos políticos são a mesma coisa. Estão falando dos direitos humanos de primeira dimensão. Direitos humanos de segunda dimensão, vamos dar uma olhadinha. Segunda dimensão. Direitos humanos de segunda dimensão. Ou geração. Qual é a diferença de dimensão e geração? Doutrina. Uma parte da doutrina mais antiga utiliza geração. Hoje a doutrina mais atual gosta de usar dimensão. Essa é uma das grandes diferenças. Direito de segunda dimensão, segunda geração. Direito da igualdade, e também a gente pode utilizar aqui os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses são direitos humanos de segunda dimensão ou geração, certo?
Posso chamar de direitos de segunda dimensão, direitos da igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. E os direitos de terceira dimensão, direitos humanos de terceira dimensão, ou geração, são os direitos da fraternidade, os direitos da solidariedade, eu vou colocar aqui, ó, solidariedade, e também a questão ligada entre a questão dos direitos transindividuais. Direitos transindividuais. Bom, esses direitos aqui tocam a gente e estão classificados dessa seguinte forma. Cuidado, né, gente? Para não se confundir. O examinador fala em direito transindividual e tu não está sabendo que ele está falando de direitos de terceira dimensão. Cuidado para não se confundir. O examinador fala em direitos da solidariedade e tu não está atento porque ele está falando de direitos de terceira dimensão. Cuidado, o examinador fala em direitos econômicos, sociais e culturais e tu não fica atento de que ele está falando nos direitos da igualdade, nos direitos de segunda dimensão. Cuidado com isso, certo? Esse é um elemento que o examinador sabe e que ele busca explorar em vocês. Muito bem, seguindo essa discussão, eu gostaria agora de passar para vocês uma outra ideia que é a seguinte. Um dos grandes elementos que a gente está discutindo é a ideia se direito humano prescreve ou não. E aí a gente tem a característica da imprescritibilidade para os direitos humanos. Os direitos humanos são imprescritíveis. Direitos humanos são imprescritíveis, certo? Mas isso a gente tem que lembrar o conceito de direito humano. Direito humano é um direito garantido, um direito inerente às pessoas, que está garantido aonde? Nos tratados e nas convenções internacionais. Nos tratados e nas convenções internacionais. E o direito fundamental, onde é que ele está, o direito fundamental? O direito fundamental está na Constituição. O direito fundamental está na Constituição, ou seja, é um direito humano que foi retirado dos tratados internacionais, retirado das convenções internacionais e colocado em cada Constituição. Ou seja, o direito fundamental, ele é um direito humano. O direito fundamental, ele é um direito humano, porque ele é um direito que foi retirado de tratados internacionais, de convenções internacionais e colocados aonde? Colocados na Constituição. Mas eu preciso ver cada Constituição, né, para saber o que está sendo incorporado ou não de direito humano. Gente, a imprescritibilidade, ou seja, ofensa aos direitos humanos, não prescreve. Não prescreve, certo? Muito bem, se a ofensa aos direitos humanos não vai prescrever, não prescreve, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos estruturar isso aqui? Ó, como é que nós vamos estruturar essa questão? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, ó. Quer ver? Cuidado aqui com a diferença nos direitos fundamentais. Vamos aqui para o artigo 5º. Inciso 42, inciso 43, inciso 44 da Constituição Federal. Esses direitos aqui, ó, são crimes que foram destacados pelo sistema de direitos fundamentais, crimes que foram destacados pelo sistema de direitos fundamentais brasileiros, como crimes ofensivos aos direitos fundamentais, porque eles estão lá na proteção dos direitos fundamentais do artigo 5º. Certo? Então são crimes que ofendem os direitos fundamentais, por conseguinte ofendem os direitos humanos. E aí vamos lá, 42, crime de racismo. O racismo é o que no Brasil, gente? Ele é imprescritível, ele é inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Sujeito à pena de reclusão. Beleza? Muito bem. Crimes do 43, artigo 5º, inciso 43. Vou botar aqui do outro lado, para ficar melhor. 43, tá? No 43,
eu tenho os famosos crimes do 3TH. O que são os crimes do 3TH? São os crimes de terrorismo, tráfico, tortura e o crime hediondo. Esses crimes aqui, eles são inafiançáveis e não são sujeitos à graça e anistia. Não estão sujeitos à graça e anistia. Ou seja, tem imprescritibilidade no inciso 43? Não, né? Pelo que a gente está verificando, não. E no 44, eu vou ter a ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Ação de grupos armados. E aí eu tenho que cuidar, hein? Ação de grupos armados. Ação de grupos armados, ela é um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, quais são os crimes imprescritíveis lá na Constituição? Racismo e ação de grupos armados. Racismo e ação de grupos armados. Os crimes do 3TH, que são os crimes de terrorismo, tráfico, tortura e hediondos, não são imprescritíveis. Ou seja, eles prescrevem segundo o nosso sistema de direitos fundamentais. Então aqui nós vamos ter um conflito. Qual o conflito? Entre a posição dos direitos humanos, entre a posição dos tribunais internacionais de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai dizer que direito fundamental, que direito humano, melhor dizendo, não prescreve. Que a ofensa a direito humano não prescreve. E aqui no nosso sistema nacional nós vamos ter que direito humano prescreve. Como a gente vai resolver isso? Através desse probleminha aqui, que já é uma outra questãozinha que pode vir na tua prova. Como? Através do que a gente chama de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade é que vai cuidar dessas ofensas. Ou seja, eu tenho ordenamentos internacionais entrando em conflito com ordenamentos nacionais. Posições de tribunais internacionais que o Brasil deve cumprir, entrando em conflito com as posições do Tribunal Nacional Brasileiro, do Tribunal Constitucional Brasileiro, que o Brasil também deve cumprir. Então isso vai ser resolvido através de controle de convencionalidade, que nós temos o controle de convencionalidade interno, que é feito pelo STF, pelos tribunais internos, e temos os controles de convencionalidade externos, que são feitos pelos tribunais internacionais. Certo? Muito bem. Na sequência dessa discussão, a gente não pode esquecer a questão que está na seguinte temática. Nós temos a seguinte temática de direitos humanos que é importante para a gente trabalhar. Trabalhada essa caracterização aqui, a gente pode lembrar dos sistemas, e aí a gente tem que cuidar os sistemas, vamos lembrar. Sistema Universal de Direitos Humanos. Sistema Universal de Direitos Humanos. É composto por quais ordenamentos? 1945, criação da ONU, né? Carta das Nações. 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um U aqui, tá, gente? 1966. 1966, duas vezes 1966. Cuidado com 1966. Por quê? Eu tenho dois pactos internacionais de direito. Qual? 1966, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E 1966, segunda vez, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Certo? Esses pactos é que tornaram positivo os 30 artigos que positivaram os direitos humanos
classificados e colocados aqui no artigo, aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, a partir da estipulação dos pactos, a partir dos tratados celebrados aqui, é que nós tivemos a positivação desses direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Certo, gente? Até aqui, 66, declaração é declaração, ou seja, não gerava obrigatoriedade para as nações cumprirem, tendo em vista que o que vai tornar obrigatório, qual é a fonte de direito internacional mais importante, por isso que a gente precisa conversar direitos humanos e direito internacional, são os tratados, são as convenções. Ou seja, eu precisava de um tratado, eu precisava de uma convenção para positivar essas normas aqui de 48. Lembrando que também, além de um sistema universal, nós vamos ter os sistemas regionais. Sistemas regionais. Nos sistemas regionais, o que me interessa mesmo é o sistema americano. O sistema americano não é ligado à ONU. O sistema americano é ligado a essa organização aqui, ó. OEA, Organização dos Estados Americanos. E o principal documento de direitos humanos que a gente vai ter dentro da Organização dos Estados Americanos é esse documento aqui, Convenção Americana de Direitos Humanos. Opa, ficou horrível aqui. Convenção Americana de Direitos Humanos, que era para ser um H. Convenção Americana de Direitos Humanos, ou então o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. É o mesmo documento, tá, gente? Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto de São José da Costa Rica é o mesmo documento, pessoal. Ok? Cuidado, aqui na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um texto de 1969, o Brasil só vai incorporar ele à legislação brasileira no decreto 678 de 92, ou seja, só em 92 que o Pacto de São José da Costa Rica vai fazer parte do ordenamento civil, do ordenamento brasileiro, certo? Só em 92. E atenção ao seguinte, a Convenção Americana de Direitos Humanos inicia as suas questões e trabalha as suas questões predominantemente direitos humanos de primeira dimensão. Predominantemente direitos humanos de primeira dimensão. Ela fala no artigo 26 sobre algumas questões de direito, menciona os direitos sociais, menciona direitos de segunda dimensão. Ou seja, por isso que a gente não pode dizer que o Pacto de São José da Costa Rica não aborda nada de direitos sociais. Mas ele fala um artiguinho falando de questões genéricas. Mas ele não traz proteções, não traz tutelas aos direitos sociais, e sim ele trata de direitos humanos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos. Depois nós vamos ter um protocolo facultativo ao Pacto de São José da Costa Rica, que vai se chamar Protocolo de São Salvador. Esse protocolo é que vai introduzir dentro do sistema de proteção dos direitos humanos americanos a temática dos direitos sociais, a temática dos direitos econômicos e culturais. Também a gente tem que lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica criou meios de proteção. Na verdade, ele trouxe, na segunda parte, artigo 33 em diante do Decreto 678, ou seja, do Pacto de São José da Costa Rica, houve a estipulação da organização de como eu protejo o pacto, ou seja, eu tenho vários direitos que estão do artigo 1º até o artigo 32 do pacto. Como é que eu consigo implementar esses direitos? Como é que eu consigo proteger esses direitos? Como é que eu faço para os países cumprirem? Eu vou ter dois órgãos como meios de proteção. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Cuidado a comissão, tá, gente? Ela é um órgão de conciliação. A comissão já existia antes do pacto. Ela é um órgão que era da OEA, continua sendo da OEA, mas tem funções para o pacto. A comissão é um órgão de conciliação, é um órgão extrajudicial e um órgão que busca fazer o cumprimento dos direitos humanos através do diálogo, através da concertação entre os países. E aí a comissão realiza o seguinte: o acesso à comissão ele é universal, certo? As pessoas podem acessar a comissão, ONGs podem acessar a comissão, certo? Sindicatos, representações de classe podem acessar a comissão, certo? Para o Pacto de São José da Costa Rica, a comissão vai fazer um elemento importantíssimo, qual? Ela será um juízo de admissibilidade para um outro meio de proteção, que é a corte.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está lá no Pacto de São José da Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é um órgão judicial. Ela é um órgão judicial do pacto. E o que ocorre aqui? Aqui nós vamos ter o seguinte: na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos o julgamento. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos o seguinte: nós temos a questão judicial. Quem pode acessar a Corte, gente? Quem pode acessar a Corte? Duas pessoas podem acessar a Corte. Ou a comissão, ou um país membro do Pacto de São José da Costa Rica, que vai admitir a jurisprudência, a jurisdição da Corte, certo? Ou um país membro do Pacto de São José da Costa Rica, um país que é signatário, que aceita a jurisdição da Corte, ou a comissão que fez o juízo de admissibilidade depois da denúncia de alguém, levou o caso para a Corte. A comissão só pode levar o caso para a Corte se for um país que é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e se esse país aceita a jurisdição da Corte, certo? Aceita a jurisdição da Corte. Por exemplo, nós temos aqui um grande país na América, que é os Estados Unidos, que não aceita a jurisdição da Corte e que também não ratificou ainda o Pacto de São José da Costa Rica, certo? Não ratificou, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica não toca os Estados Unidos. Muito bem. Outra discussãozinha nos direitos humanos para a gente lembrar é o seguinte: os tratados internacionais de direitos humanos são incorporados no Brasil de duas formas. Ou eles são incorporados pelo artigo 5º da tua Constituição Federal, parágrafo 3º, artigo 5º da tua Constituição Federal, parágrafo 3º, que vai dizer que os tratados que versem sobre direitos humanos, que forem aprovados nas duas casas do Congresso por 2 turnos, terão força de emenda constitucional, né? As duas casas do Congresso, por 2 turnos, com aprovação de 3/5 dos membros, nos 2 turnos, terão força de emenda constitucional. Esse é o mesmo processo da emenda constitucional lá do artigo 60, certo? Mas esses tratados que falarem de direitos humanos vão poder ter força de emenda constitucional. No Brasil, só um tratado foi aprovado por esse processo, que é a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, chamada Convenção de Nova York, e, portanto, a Constituição... Na nossa Constituição, hoje a gente agrega todos os artigos da Convenção de Nova York, porque esses artigos têm força constitucional hoje, certo? Mas tem que lembrar o seguinte: não é obrigatório que os tratados de direitos humanos passem por esse processo. Eles podem passar por esse processo. Se eles passarem por esse processo, terão força de emenda constitucional. E os tratados de direitos humanos que não passaram pelo processo do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, passaram pelo processo de aprovação do artigo 47 da Constituição, que é o processo comum, que é o processo ordinário legislativo, que é o processo, a regra geral do processo legislativo do artigo 47, ou que foram recepcionados no nosso ordenamento jurídico antes de 2004, porque o parágrafo 3º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, é de 2004, esses tratados vão ter força supralegal. O que é força supralegal? É uma força infraconstitucional. Certo? Que se sobrepõe aos demais ordenamentos infraconstitucionais. Então eu posso dizer o seguinte: força supralegal é uma força que está acima das demais leis, lei ordinária, lei complementar, e abaixo da Constituição. Abaixo da Constituição e acima das demais leis, certo? Isso é força supralegal. Certo, gente? Com isso a gente verificou questões interessantes, questões importantíssimas que podem ser objeto na tua prova de direitos humanos. Uma última coisinha para a gente lembrar: a questão da proteção dos vulneráveis. Cuidado com a questão das propriedades e terras ligadas aos indígenas e ligadas aos quilombolas. Os indígenas, segundo o artigo 60, segundo o artigo 20 da Constituição, artigo 20, se eu não estou enganado, inciso 11 ou 14, acho que é artigo 20, inciso 11. A propriedade das terras indígenas, ou seja, das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, é da União, certo? A propriedade é da União. Os índios têm a posse e o usufruto delas. Os índios têm a posse e o usufruto. E cuidado, porque os remanescentes das comunidades quilombolas, ou seja, aqueles que permaneceram nas comunidades quilombolas, terão a propriedade das terras quilombolas onde eles remanesceram. Isso está definido lá no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e também foi referendado no Estatuto da Igualdade Racial,
certo? Lei 12.288 de 2010. 12.288 de 2010. Também cuidando dessa questão de estatuto, cuida a questão etária dos estatutos, que pode ser um elemento dos direitos humanos. Estatuto da criança e do adolescente. Criança de 0 a 12 incompletos. Adolescente de 12 a 18, ok? Jovem, estatuto da juventude, de 15 a 29 anos. De 15 a 29 anos. Passou dos 29 não é mais jovem, segundo a lei. Tá, pessoal? Passou do 29, não é mais jovem, segundo a lei. E aí cuida que dos 15 aos 18, eu tenho Estatuto da Juventude e tenho ECA. Eu tenho Estatuto da Juventude e tenho ECA. O que eu coloco? O que eu faço? Eu aplico as questões do ECA. E se tiver alguma questão que o Estatuto da Juventude regula, que o ECA não regula, eu aplico o Estatuto da Juventude. Cuidado com isso. E depois cuido do idoso. Idoso é a partir dos 60 anos. Estatuto de idoso a partir dos 60 anos. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, uma boa prova da ordem e espero ver vocês logo, logo, meus colegas advogados, militando aí pelos nossos tribunais, pelas nossas repartições públicas, porque nós temos grandes discussões tanto na área judicial quanto nas áreas administrativas, a advocacia administrativa. Tchau, tchau para vocês, sucesso na prova, tudo de bom.